E aí galera, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Estou na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que vocês estão aí, que bom que vocês estão bem. E eu espero que estejam ainda lendo a Bíblia, amém? Vamos lá para o nosso devocional, Jó, a partir do capítulo 7, puxa vida, como eu disse para vocês, viu? O livro de Jó é um livro de poesia, é um livro de sapiência, é cheio de figuras de linguagem, é cheio de uma série de situações. E eu quero compartilhar com vocês algumas das verdades que minha Bíblia está toda anotada e eu não sei se eu vou conseguir passar tudo. Mas vamos lá, vamos começar. Capítulo 7, Jó já começa aqui dizendo: acaso a vida na terra não é uma luta? É lógico que a vida na terra ela é uma luta, principalmente porque lá em Gênesis 3,17 o homem caiu por conta do pecado. E Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, verso 20, que toda a criação ela ficou sujeita a uma existência inútil ou fútil por conta dessa queda. E ela aguarda ansiosamente que os filhos de Deus sejam com ela gloriosamente restaurados, né, da decadência que escraviza ela e que escraviza também o homem. Então você vê aqui que é uma realidade. Jó é profundo, o significado disso aqui você pode passar despercebido, mas não deve. Você deve meditar sobre essas questões, lembrando sempre que você deve olhar para essa situação como um todo bíblico. É óbvio que aqui é uma devocional, nós não vamos esgotar as verdades bíblicas, não tem essa pretensão, mas a gente vai explorando aqui os textos de uma maneira que venha nos enriquecer cada vez mais. Por exemplo, tem uma situação aqui que fala assim, ó, recebi de herança meses de puro vazio, no verso 3, 7:3. Então você vê que o sofrimento de Jó não foi um sofrimento de um dia, 2 dias ou 3 dias, não, foi um sofrimento muito grande, de meses. E Russell Shedd, ele pensa que uma das coisas, uma parte desse sofrimento talvez fosse uma doença chamada elefantíase, que ela causa um inchaço, enrugamento da pele, faz com que a pessoa tenha úlceras que emitam um fluido repugnante. E em decorrência dessa enfermidade, ela causa pesadelos horrorosos na pessoa. É consequência dessa enfermidade. Então Russell Shedd, ele compreende que talvez uma das enfermidades que acometeu aqui também o Jó foi justamente essa elefantíase, né? E aqui, lógico, no capítulo 7 nós continuamos a resposta, né? Está continuando aqui a resposta de Jó, que ele estava fazendo para Elifaz. Lá no verso 6, ele fala assim, ó, meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Então aqui do verso 6 até o verso 21, ele se queixa que a vida é curta demais. E isso está se contrapondo, né? É um contraste irônico com o que ele disse lá no 6:9, quando ele pede para que Deus acabe com a vida dele rapidamente, né? Então você vê que Jó ele estava confuso com toda aquela situação, né? Então tem o desabafo aqui no verso 11, ele faz aqui um desabafo. Há uma intranquilidade no sono, justamente por conta talvez dessa enfermidade da elefantíase que ele estava sofrendo. Aqui no verso 20 ele fala assim, ó, se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? E aqui é uma coisa muito interessante, porque quando Jó é visitado pelas dores, ele entende que essas dores que ele sente seriam uma visitação de Deus para a vida dele. É como se Deus estivesse visitando e fiscalizando ele, infligindo dores para ele, como se estivesse espreitando os seus pensamentos em busca de culpa. O que Jó está dizendo aqui é como se Deus estivesse espreitando ele, os seus pensamentos em busca de uma culpa para impor ainda mais sofrimento para ele. Então o ser humano é sempre cheio de imperfeições, cheio de erro. E é como se a cada fiscalização fosse emitida uma nova multa, que seria em forma de dor e em forma de sofrimento. É isso que Jó está pensando aqui, por conta até da cultura da época. E falando em cultura da época, eu fiquei aqui pensando, até trouxe uma anotação aqui para mim não esquecer. Olha só, Jó não tinha Bíblia, né? Então, isso aqui ocorreu na época dos patriarcas, então ele não tinha Bíblia, ele não tinha escritos.
não existia lei. Então o que ele sabia era por inspiração divina. O que as pessoas daquela época sabiam era por inspiração divina. Por isso que ele fala lá na frente que antes eu te conhecia só de ouvir falar, né? Então a cultura da época, esse sofrimento, ele era associado ao pecado. E Jó expressa o seu sofrimento e a sua tristeza, e também a falta de consolo e a falta de solidariedade de Elifaz. Mas ainda assim, ele se mantém íntegro. Com todos esses questionamentos que ele está fazendo, essas indagações que ele está fazendo, ele se mantém íntegro e não se desvia de Deus, em momento algum. Ele questiona a situação dele, questiona até mesmo se Deus não estaria julgando ele, mas ele em nenhum momento ele questiona a integridade de Deus, ele se afasta de Deus, pelo contrário, ele quer se apresentar na presença de Deus. E a gente observa que pessoas que sofreram muito menos que Jó se afastaram de Deus. E pessoas ainda hoje, que têm uma tribulação muito menor que Jó, a primeira coisa que faz é se afastar de Deus, não lê mais a Bíblia, não ora, né? E Jó nesse aspecto é um exemplo para mim e para você. Bom, a resposta aqui é de Bildade a Jó, né? O Bildade vai trazer uma resposta. E ele acreditava que o sofrimento de Jó, a partir do capítulo 8, era uma retribuição divina a uma situação pecaminosa que ele cometeu. E ele argumentou que Jó deveria parar de expressar a sua indignação, e ao invés de expressar essa indignação, ele deveria se arrepender e permitir que a justiça de Deus restaurasse ele. E aqui no verso 4, ele é de uma insensibilidade tão grande, tão espantosa, que ele coloca que certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam um castigo devido. Ou seja, ele divide as pessoas em duas categorias: aquelas que são inculpáveis, né, e por isso são bem-aventuradas e têm uma retribuição financeira, ou aqueles secretamente perversos. Ou seja, que são aquele grupo de pessoas que você observando o que Deus faz com ele, você descobre que eles são impuros. Meu Deus do céu! Você imagina então Eliseu, que morreu de uma doença que talvez seria até o câncer, né? Então quer dizer que Eliseu era perverso, não é verdade? Eliseu então era um homem perverso. Imagina, por exemplo, que Isaías foi cerrado ao meio por Manassés. Então Isaías era perverso também, porque Deus estaria retribuindo o pecado para ele. Você vê o pensamento da época? Então nós não podemos julgar. Muitas vezes nós vemos pessoas sofrendo e caímos na tentação de às vezes achar que aquilo é retribuição por conta de algum pecado. A pessoa pode até ter pecado, mas se ela teve arrependimento e foi no altar de Deus, as consequências da nossa vida muitas vezes são consequências do estado de pecado, são consequências de provas que Deus pode nos colocar, como aconteceu aqui com Jó, que não era sequência de pecado, era uma prova divina, né? Estava provando o caráter de Deus e Satanás aqui caiu do cavalo, e graças a Deus Satanás caiu do cavalo e se lascou bonito mesmo, se lascou, foi humilhado aqui no caso de Jó, e com certeza será humilhado por nossa causa também. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. No verso 7 ele fala: embora tenha começado com pouco, no final terá muito. E aqui é legal, porque esse sujeito aqui, o Bildade, ele nem sabe do que está falando e vai ser uma realidade mesmo, né? Porque era verdadeiro o que ele estava falando. Ele nem imaginava a verdade que ele estava falando, porque lá no 42 Jó vai ser restaurado por Deus e vai ter muito mais do que aquilo que ele tinha quando ele perdeu tudo, né? E aqui nós vamos, no capítulo 8, nós vamos encerrando aqui o capítulo 8, no verso 3, quando diz: o mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus, a esperança dos ímpios se evaporam. E realmente aqui, o esquecer de Deus aqui não é um lapso de memória, mas agir como se Deus não existisse. É isso que ele quer dizer aqui na palavra hebraica, aqui é agir como se Deus não existisse, só para você entender. Então não se esquecer, ter um lapso de memória, não. Ele age como se Deus realmente não existisse. Bom, no capítulo 9 aqui é muito legal, porque tem aqui quase uma causa legal, né? Uma causa jurídica aqui, que nós vamos ver aqui no capítulo 9. E eu vou dizer para você por quê. Por exemplo, no verso 3 tem uma convocação. Aí, no tribunal, como se fosse uma convocação, aí como se fosse uma réplica, ou seja, apresenta a acusação, apresenta a defesa, o Ministério Público usa a palavra, e aí depois vem a réplica, onde você vai falar novamente. Então o verso 3b, acaso poderia eu responder uma vez em 1000?
Aqui é uma réplica. Tem também mais uma réplica aqui ó, no verso 14 até o verso 16 também é uma réplica. Eu identifiquei aqui, é uma réplica. Há também aqui uma autoincriminação no verso 19b e no verso 20. Há também uma sentença judicial no verso 22. Há aqui uma declaração de culpa no verso 28b e até o verso 30. E há um mediador, ou seja, um árbitro, no verso 33 e no verso 34. Então é quase um processo cósmico judicial que Jó estava querendo instaurar aqui para levar a causa dele para Deus, né? Então você vê que é muito legal Jó, a escrita dessa poesia, ela é uma escrita muito ilustrativa e ela traz aqui realmente uma situação verdadeiramente penetrante e cortante ao mesmo tempo em relação ao que estava acontecendo. Então Jó aqui, eu estou com uma outra anotação aqui que eu deixei, ele fala novamente que o vazio dos amigos dele nada estava contribuindo. Só que esse vazio, ele ajudou Jó. Porque nessa convocação, nesse processo judicial, você percebe que Jó deixou de olhar para os amigos e passou a olhar para Deus. Então, quando você olha para Deus, você vê uma centelha de esperança. Mesmo que você se encontre completamente desanimado, você vê uma centelha de esperança. E a gente percebe aqui que no verso 30 e no verso 31, Jó, ele não entende que nenhuma justiça humana tem valor diante de Deus. É uma realidade, nenhuma justiça humana tem. E se Deus reduz em nada os nossos esforços para nos purificar, é para abrir uma verdadeira esperança para mim e para você. Então Jó que ele estava profetizando, porque ele diz aqui no verso 30 e no verso 31, ainda que eu me lave com sabão e limpe minhas mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, até que as minhas roupas terão nojo de mim. Então você percebe aqui que se nós não conseguimos nos purificar, nos justificar, é óbvio que a única esperança que Jó está tendo aqui é a esperança em Deus, de que Deus o purificaria e de que Deus o limparia. E hoje nós temos Cristo Jesus. A nossa esperança é Cristo Jesus pela justificação na cruz e no derramar do sangue do Cordeiro para as nossas vidas. Então você vê que é um livro emblemático, né? É um livro emblemático realmente. E aqui no verso 33, Jó sentia a falta de um mediador entre ele e Deus. E hoje nós temos, conforme Timóteo, capítulo 1 Timóteo, verso 2, verso 5, diz que é o que? Há apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então você vê aqui que ele fala que não existe um mediador, e realmente não existia na época. E aí você vê uma prefiguração de Cristo aqui, porque essa queixa de Jó, ele praticamente, Deus já está comunicando que um dia haveria um mediador. E esse mediador hoje é Jesus Cristo de Nazaré, né? E quando a gente tem um mediador, eu posso falar sem medo, né? Porque eu não vou estar sozinho. Ele diz aqui no verso 35, então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Com Jesus Cristo como nosso mediador, nós nos aproximamos no trono da graça e nós podemos falar abertamente com o nosso Deus sem medo, porque tudo aquilo que é necessário que se diga, o Espírito Santo coloca no nosso coração, para que nós falemos aquilo que está alinhado com o coração do Pai, com o propósito do Pai e com a vontade do Pai em Cristo Jesus na nossa vida. Cara, que livro fantástico esse aqui, viu? Eu estou apaixonado cada vez mais e, sabe, eu estou lendo, e uma devocionalzinha dessa para me gravar esse vídeo pequenininho aqui, eu estou quase há 3 horas lendo, me degustando, me deleitando nesse manjar de Deus para as nossas vidas, tá bom? Que Deus te abençoe, que você aproveite essas lições, essas coisas maravilhosas que Deus está falando. Lembrando que é só uma devocional, que você, se você gostou, se inscreva no canal, dá o teu like aí para ajudar o canal, aciona as notificações e divulgue a palavra de Deus, porque tem tanta gente sofrendo
que está perdendo a esperança em Deus, e Jó, com todo esse sofrimento, com cacos de telha, como disse aqui, ó, uma doença que, olha, deitado na cama, quando penso que chegar amanhã, a noite me arrasta e revira-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes, crostas de feridas, minha pele racha e vaza pus. E esse homem ainda estava íntegro diante de Deus. Olha que exemplo fantástico no meio dessa pandemia, dessa crise econômica, de tudo que nós estamos passando. A gente tem o exemplo de Jó para se manter firme, grudado na graça de Jesus Cristo. Amém? Então que essa palavra seja uma palavra de ânimo para você, para que você permaneça firme e seja como Jó, firme no Senhor, porque depois a restauração vai ser mais do que dobrada para as nossas vidas. Amém? Então Deus te abençoe, que você fique firme com Jesus para a glória dele. Valeu? Até a próxima. Tchau!